Esta história não começou com fotos de celebridades, nem com vazamentos de nomes influentes, mas com vozes suaves que não foram ouvidas em seu tempo. Meninas menores de idade que foram levadas entre locais fechados, processos que se abriram e depois foram encerrados, e depoimentos registrados oficialmente que nem todos chegaram a um tribunal. Aqui, não estamos falando de um escândalo, mas de um padrão criminoso que se repetiu, persistiu e, por fim, foi interrompido sem que se declarasse a razão. O caso, que ficou mundialmente conhecido como Ilha de Epstein, revelou, ao longo de seus trâmites judiciais, crimes de tráfico de menores e abusos sistemáticos, confirmados por provas, confissões e acordos legais. Mas, por trás do que foi oficialmente comprovado, permaneceu um campo mais amplo de testemunhos, relatos de vítimas, narrativas que se cruzam e registros em vídeo que não foram decididos judicialmente. Não por fraqueza, necessariamente, mas porque a investigação não avançou além do ponto em que parou. Este vídeo não busca provocar choque, nem repetir nomes conhecidos, mas recolocar o foco sobre as vítimas, como foram atraídas, como foram transportadas entre estados e países, o que se repetia em seus depoimentos, e onde exatamente o processo que deveria conduzir à justiça foi interrompido. Abriremos o arquivo de Uma Ilha Sem Tribunais. Apresentaremos os crimes comprovados e reconhecidos, ouviremos os testemunhos oficiais e observaremos a zona cinzenta que ainda não foi resolvida, para fazer uma única pergunta inevitável: por que a verdade chegou até aqui e parou? O que foi estabelecido no processo judicial de Jeffrey Epstein não deixa margem para dúvida. Os crimes centrais envolveram tráfico de menores e abusos sistemáticos, não casos isolados. Essa comprovação não veio de um único relato ou de uma reportagem, mas de confissões, acusações formais e acordos judiciais que se estenderam por anos, criando uma estrutura legal clara sobre o que aconteceu. O primeiro ciclo concluído juridicamente ocorreu com a condenação de Epstein, em 2008, por crimes relacionados à exploração de menores no estado da Flórida. Apesar da controvérsia em torno do acordo judicial feito na época, a própria confissão confirmou os elementos do crime: vítimas menores, um padrão recorrente de aliciamento e exploração em troca de dinheiro. Essa confissão não anulou o crime, apenas o delimitou dentro de um escopo legal restrito, o que mais tarde permitiu que o caso fosse reaberto na esfera civil. Nos processos civis seguintes, o padrão de tráfico ficou evidente. De acordo com a definição legal americana, o tráfico de menores não exige necessariamente cruzar fronteiras internacionais. Basta que haja transporte, abrigo ou aliciamento com fins de exploração. Os documentos judiciais mostraram que as menores foram atraídas por métodos semelhantes e depois levadas a diferentes propriedades de Epstein, o que coloca as ações dentro da definição de tráfico e não de um abuso isolado. O segundo elemento comprovado foi o abuso sistemático. Os testemunhos aceitos pelos tribunais e órgãos legais não descreviam um único incidente, mas uma sequência de ocorrências semelhantes. A pouca idade das vítimas, a ausência de consentimento legal e o uso de dinheiro ou promessas como forma de coerção. Essa repetição deu peso às acusações, transformando alegações individuais em um padrão criminoso. Também foi confirmado que esses crimes não se limitaram a um único local. O processo judicial documentou o uso de várias residências dentro dos Estados Unidos e de propriedades fora do país, dentro de um mesmo esquema. Essa dispersão geográfica não era um detalhe, mas um fator que ajudava a manter os crimes, dificultando que as vítimas denunciassem e impedindo que as autoridades conectassem rapidamente os fatos. Além da condenação criminal, os acordos civis reforçaram a extensão do dano. Aceitar um acordo não significa ausência de crime, mas reconhecimento implícito de sua ocorrência em troca do encerramento do processo. Nesses casos, os acordos representaram um reconhecimento jurídico da existência das vítimas
e do dano real sofrido, devidamente comprovado perante a justiça. O que os arquivos judiciais e os testemunhos oficiais revelam é que os crimes não foram cometidos em um único lugar, nem dentro de um âmbito local limitado, mas ocorreram dentro de uma estrutura organizada de transporte que transformou os abusos em verdadeiro tráfico de menores. Aqui, não se trata de deslocamentos aleatórios, e sim de um percurso recorrente que combina recrutamento, deslocamento e abrigo, configurando plenamente a definição legal do crime de tráfico de pessoas. Nos depoimentos registrados, surge um padrão claro. O processo começava com o recrutamento de meninas provenientes de diferentes estados, geralmente por meio de promessas de pequenas quantias em dinheiro, trabalhos temporários ou algum tipo de ajuda indefinida. Em seguida, elas eram levadas para propriedades pertencentes ou administradas por Jeffrey Epstein, seja dentro do mesmo estado ou em outros estados. Esse deslocamento não era um detalhe logístico, mas sim um elemento central de controle. Retirar a vítima de seu ambiente reduzia as chances de denúncia e reforçava o isolamento. Os documentos mostram que o uso de jatos particulares teve um papel crucial nesse padrão. Voos curtos entre diferentes estados norte-americanos e, por vezes, para fora do país, eram apresentados como parte do trabalho ou de uma visita, quando na realidade serviam para redistribuir as vítimas entre vários locais. Esse uso recorrente do transporte aéreo facilitava a evasão da fiscalização tradicional e permitia que os crimes fossem cometidos longe do alcance das autoridades locais. Os arquivos também comprovam que a multiplicidade de locais era uma política deliberada, não um acaso. Casas em diferentes estados, propriedades fora do território americano e até mesmo a ilha particular no Caribe formavam uma rede de locais utilizados alternadamente. Essa dispersão geográfica dificultava a conexão entre os fatos nos estágios iniciais e fazia com que cada incidente parecesse isolado, embora todos fizessem parte de um mesmo esquema. Do ponto de vista jurídico, esse padrão altera a caracterização do crime. Quando menores são transportadas, realocadas ou quando se aproveita das diferenças de jurisdição entre estados, o caso deixa de ser uma série de agressões locais para se tornar um tráfico que atravessa fronteiras. Essa qualificação não depende necessariamente de travessia internacional, mas do uso do transporte como instrumento de exploração, algo comprovado pelos depoimentos e registros oficiais. O mais alarmante é que esse transporte não ocorria em total segredo, mas dentro de uma rede organizacional que lhe garantia continuidade, cronogramas, arranjos e pessoas que atuavam como intermediários ou coordenadores. Alguns testemunhos indicam que as vítimas eram redirecionadas entre diferentes lugares em curtos intervalos de tempo, o que impedia qualquer sensação de estabilidade e mantinha o controle absoluto sobre elas. Nesse sentido, o crime não era apenas um abuso repetido, mas um sistema de movimentação projetado para prolongar a exploração e reduzir as chances de descoberta. E se o judiciário já confirmou a ocorrência de tráfico e abuso, compreender a estrutura do transporte explica como o crime pôde continuar por tantos anos sem ser interrompido desde a primeira denúncia. Assim, torna-se inevitável avançar para os depoimentos oficiais. O que disseram as vítimas quando finalmente tiveram a oportunidade de falar formalmente? E o que havia de semelhante em seus relatos, apesar das diferenças de lugares e de anos? Quando os depoimentos das vítimas foram transferidos para estruturas oficiais, eles deixaram de ser meras narrativas individuais para se transformarem em um mapa de exploração consistente. Apesar da distância de anos e da variação de locais, os relatos registrados pelo Federal Bureau of Investigation, FBI, e os depoimentos civis prestados sob juramento revelaram um padrão operacional único e imutável. Este material documental não obteve sua força apenas pelo conteúdo chocante, mas pela repetição sistemática que transformou os fatos dispersos em uma estrutura de condenação coesa, difícil de questionar em termos de veracidade. O primeiro elemento recorrente nesses depoimentos é a idade. A maioria das vítimas era claramente menor de idade,
e alguns relatos especificaram idades na adolescência média ou até menores. Este fator não era marginal, mas sim central na caracterização legal do crime, pois elimina qualquer alegação de consentimento e enquadra automaticamente os atos como exploração sexual de menores. O segundo elemento é o método de atração. Os depoimentos se cruzam sobre inícios que parecem simples: oferta de ajuda financeira, trabalho temporário ou um serviço, cujo conteúdo não era totalmente explicado. Nesta fase, a força direta não era utilizada, havia disfarce. Esse método, como relatado nos depoimentos, fez com que as vítimas entrassem no ciclo sem plena consciência da natureza do que ocorreria posteriormente. O terceiro elemento é o padrão de controle. Após chegar ao local, os depoimentos descrevem uma transição rápida do mistério para uma clareza compulsória, imposição de regras, definição de papéis e uso de dinheiro ou presentes como meio de pressão. Algumas vítimas falaram sobre a sensação de completo isolamento, especialmente quando estavam longe de seus estados de origem ou dentro de locais fechados. Esse controle psicológico, mais do que a violência física direta, era o que impedia denúncias imediatas. Os depoimentos também convergem na descrição da repetição. Os relatos oficiais não tratam de um único incidente, mas de abusos recorrentes em períodos de tempo próximos. Essa repetição conferiu força legal aos depoimentos, transformando-os de narrativas individuais em uma série de fatos que indicam um padrão constante, e não um desvio passageiro. O mais importante é que esses depoimentos não foram registrados em um único contexto ou diante de uma única autoridade. Alguns surgiram durante investigações criminais, outros em processos civis subsequentes, e alguns foram reapresentados anos depois. Essa concordância temporal e de conteúdo conferiu peso aos relatos, que não dependem da credibilidade de um único indivíduo, mas do acúmulo de narrativas. Além dos depoimentos oficialmente registrados, o caso avançou para um território ainda mais confuso, através de vídeos e depoimentos gravados que circularam fora dos tribunais. Esses materiais não foram incluídos como provas condenatórias, mas também não foram refutados. Surgiram, chocaram e depois foram deixados sem um caminho de investigação declarado, tornando-se mais um teste direto aos limites da apuração do que um material de prova propriamente dito. Entre os vídeos que geraram grande controvérsia, destacou-se a circulação de um vídeo de uma mulher chamada Gabriela Rico Jimenez, apresentada na internet como modelo latina. Ela aparece em extremo estado de pânico, falando com voz trêmula, e faz acusações extremamente graves, incluindo alegações de que amigos dela foram brutalmente prejudicados. O vídeo se espalhou rapidamente e, em seguida, a conta que o publicou desapareceu. A autora não apareceu em nenhuma investigação pública ou contexto midiático que confirmasse sua identidade ou refutasse seu relato. Esse desaparecimento, e não apenas o conteúdo do vídeo, foi um fator adicional para sua disseminação. Além disso, plataformas digitais compartilharam vídeos de práticas sexuais coletivas em contextos indefinidos, com elementos visuais incomuns, iluminação sombria, corpos manchados e movimentos que sugerem uma organização ritualística. Os comentários alegavam que esses vídeos estavam ligados a rituais misteriosos, mas os próprios vídeos não continham elementos que permitissem vinculá-los legalmente a um lugar ou tempo específico, nem apresentavam evidências técnicas declaradas conectando-os a um caso concreto. O que pode ser descrito com precisão é que o conteúdo é chocante e que as alegações de conexão permaneceram sem uma verificação independente declarada. Por que tantas pessoas acreditaram nesses materiais? Primeiro, devido à interseção parcial com depoimentos oficiais que mencionavam locais fechados, isolamento, controle e ambientes administrados fora da fiscalização. Segundo, porque o surgimento desses vídeos coincidiu com ondas de vazamentos oficiais, criando uma sensação geral de que a verdade estava sendo revelada por etapas. Terceiro, porque a ausência de uma negação institucional detalhada deixou um vazio, que foi preenchido pela circulação em vez da verificação. Aqui aparece a diferença crucial
entre descrição e comprovação. O vídeo, por mais intenso que seja, não se transforma em um fato condenatório, sem uma cadeia clara de verificação, confirmação da identidade, exame técnico independente, documentação do local e tempo, e então um processo judicial que testasse a alegação publicamente. Neste caso, essa sequência não foi declarada. Não há dados oficiais detalhando exames técnicos nem resultados de investigação que encerrem o debate com condenação ou refutação. O mais grave é que esse vazio não foi exceção, mas se repetiu como um padrão. As investigações lidaram com os fatos de forma fragmentada. Um arquivo aqui, um depoimento ali, sem a construção de um arquivo abrangente que conectasse os depoimentos semelhantes. Muitos caminhos terminaram em acordos que encerraram o litígio, sem sessões públicas completas, deixando questões essenciais fora do teste judicial. E com a sobreposição de jurisdições entre estados e países, a complexidade processual se transformou de um obstáculo temporário em um teto não declarado para a investigação. Nesse sentido, o problema não é apenas a existência de vídeos chocantes, mas o que não aconteceu depois. Não foram anunciadas investigações públicas suficientes sobre esses materiais, nem apresentados resultados de exames independentes para o público, nem explicado o motivo pelo qual se contentaram com o silêncio. O silêncio não comprova as alegações, mas também não protege a verdade. Ele apenas prolonga a dúvida e transforma os vídeos em combustível constante para interpretações. Conclusão: este arquivo não termina em um nome, nem se detém em uma ilha, nem se fecha com uma única sentença. O que foi revelado no caso Epstein nos confronta com uma verdade mais simples e mais dura. Os crimes foram comprovados, os depoimentos foram registrados, mas a justiça não foi completa. Entre o que foi oficialmente condenado e o que permaneceu confinado aos depoimentos, a voz das vítimas continuou mais presente do que qualquer decisão final. O caso, em essência, não é uma questão sobre o quão horrível foi o que aconteceu. Isso já está claro, mas sobre os limites do que a investigação foi autorizada a alcançar. Por que os fatos foram fragmentados em vez de reunidos? Por que caminhos foram encerrados antes de serem testados publicamente? E por que depoimentos graves permaneceram sem enfrentamento judicial completo? Essas perguntas não condenam uma entidade específica, mas revelam um vazio institucional onde a justiça deveria ter se posicionado. E permanece a última pergunta, que não pertence apenas a este caso. Se a justiça parou aqui, quem garante que não parará